Olá, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é dia 8 de dezembro e eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 2, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Paulo, então, a partir desse verso 7, está nos dizendo por que Deus nos salvou, por que Deus veio até nós. Ele vai então citar aqui no verso 7, mas também no verso 4 e no verso 5 e 8, ele vai citar nesses versos 4 coisas importantes que nos mostram, nos dizem por que Deus fez o que ele fez. No verso 4, por exemplo, ele diz o seguinte: Deus, que é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou. Então a gente encontra então duas coisas aqui, o amor e a misericórdia. E no verso 7, a gente encontra a graça e a bondade, ou a benignidade. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele diz no verso 5, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 4 coisas que vão nos ajudar a entender por que Deus fez o que ele fez. Deus não fez o que ele fez, ou seja, te abençoou em Cristo antes da fundação do mundo, porque você era uma pessoa genial, porque a sua família é uma família maravilhosa, porque você é uma pessoa muito bondosa. Ele nos descreveu antes, no início do capítulo 2, a nossa verdadeira situação. Mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Condenados porque estávamos vivendo sob a autoridade do príncipe das trevas, seguindo o trem desse mundo e vivendo segundo os desejos da carne. Não merecíamos nem amor, nem graça, nem misericórdia, nem bondade. Mas Deus decidiu de te abençoar, não baseado naquilo que você poderia doar para Deus. Porque às vezes a gente vive um evangelho de troca. Deus me abençoa porque eu sou uma pessoa que faz muita coisa boa. Mas uma pessoa morta não pode fazer coisa boa. Como que uma pessoa condenada pode fazer coisa boa? Para Deus. Deus não precisa de você. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de nada. Por isso que a gente diz que ele é 3 vezes santo no Antigo Testamento. Separado. Independente de tudo e de todos. Mas ele é tão cheio de misericórdia, de amor, de graça e de bondade, que ele decide vir até nós. No início das nossas meditações, na primavera aqui na Europa, em março e abril, eu comecei a falar sobre a graça durante o primeiro confinamento aqui. E essa semana que vem estamos saindo do segundo, orando para que não haja um terceiro. E naquele início das nossas meditações, eu falei então sobre a história da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Então, quando essa rainha sai do seu palácio, quando ela recebe o primeiro-ministro ou a primeira-ministra no seu palácio, ou quando ela vai fazer uma visita em qualquer lugar da Europa, ou quando ela viajava ainda pelo mundo, as pessoas, mesmo a família dela, se prostra diante dela. Faz parte do protocolo. A mãe dela se prostrava, a irmã se prostrava, os filhos, os netos. Todo mundo se prostra diante da rainha. Você pode ver um vídeo, tem um casamento da neta dela, quando a neta chega diante dela, se prostra na igreja. Agora imaginemos um dia em que essa mesma rainha está passeando pelo palácio de Buckingham Palace, ou Windsor, uma casa dela na Escócia, e ela está nos jardins do palácio e ela vê um jardineiro. E para agradecê-lo pelo que ele tem feito no palácio dela, ela se prostra diante do jardineiro. Isso é graça. Uma pessoa superior que se prostra diante de uma inferior. Inferior, socialmente falando. Quando Cristo nasce em Belém, é Deus que se prostra diante de você para te abençoar. E Deus vai muito além de Belém. Muito além. Porque graça quer dizer se inclinar diante de alguém para abençoá-lo. Como é que Deus se inclina? De que forma maravilhosa ele vai demonstrar o seu amor, a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia?
quando ele se prostra subindo numa cruz romana para morrer por você. Isso é graça. Que Deus te abençoe.